Oi pessoal, vamos decorar um bolinho de chantilly comigo, chantilly na verdade, né? Algumas pessoas estão dizendo, me ensina a bater o chantilly. Bater o chantilly é muito simples, tá pessoal? Vou mostrar como é que eu bato, o ponto é o ponto do buraco no meio, tá? Use o chantilly de boa qualidade, que isso sim vai fazer a diferença. Bolinho floral, por aqui tô trazendo bastante vídeo de bolo de chantilly. Deixa aqui nos comentários se vocês também gostam, porque eu gravo mais os bolos de pasta americana, mas esses dias agora eu tô gravando bastante bolo de chantilly pra vocês também. Pessoal, eu vou utilizar esse chantilly da Flashman, né, o Gran Finale, mas geralmente eu uso a Amélia Supreme, tá? Tenho comprado, quando eu pego ele na promoção, eu tô comprando e tô até gostando. Teve uma época que eu não tava gostando dele, tava vindo sempre muito estranho, muito ruim de pegar ponto. Mas ultimamente ele tá vindo bem legal. Então coloquei mais ou menos aí meia caixa no bol da batedeira. Ainda tô rouca, tá, pessoal? Por isso que eu não consegui postar vídeo pra vocês essa semana, porque postar, narrar vídeos maiores, eu tava com muita dificuldade. Acrescentei o leite em pó, tá, pessoal? Acho que eu coloquei umas 3 colheres por aí. Eu geralmente não meço muito leite, não. E eu misturo com o batedor, né, antes de colocar na batedeira. Uma dicasinha, pessoal, eu sempre costumo comprar batedeira da Arno. E aí resolvi comprar essa Mondial, que ela da Mundial, né? Acho que é Mundial a pronúncia. Ela tem um valor assim bem abaixo, diferente das Arno, e tô gostando dela, tá? Então para você que tá com a condição, né, não tão boa, mas precisa de uma bateria planetária, compra essa, vem 2 bol. Ela é bem legalzinha, tô gostando. E não é tão barulhenta, tá? Eu tenho também da Oster, mas a Oster é muito barulhenta. Pessoal, rapidinho, bateu, ó, foi muito rápido. Eu nem acelerei o vídeo pra vocês terem ideia, tá? Deixei o tempo certinho. E aí já fez o buraco, mas aí eu percebi que foi muito rápido, então não tinha realmente homogeneizado. Então eu peguei, tirei das laterais pro centro com uma espátula e liguei rapidinho novamente, só para misturar mesmo. As pessoas dizem muito que, para algumas pessoas, né, já vi blogueiras, né, confeiteiras que estão sempre na mídia para bater em um ponto, tipo um suspiro. Mas mesmo se eu quisesse, nesse caso aí, nem teria dado tempo, porque realmente ficou bem firme. E eu gosto de chantilly assim, bem firme. Por isso que a Amélia Suprema é o meu preferido. Porém, esse também é muito bom de sabor, também é branquinho. E se você encontrar ele na promoção, compra para testar, tá? É importante também você testar, né, diversas marcas. E eu não vou cobrir esse bolo agora com aquele chantilly, tá? Vai ser o último bolo. Porque eu peguei vários dias que eu cobri bolo de chantilly para colocar no vídeo para vocês, tá, pessoal? Esses são bolos que não precisam de topper, né? Eu não faço topper, aqui na minha cidade às vezes é um pouquinho complicado. Aí o pessoal escolhe bastante modelos que não precisam de topper. Então, vamos de bolinho floral, vamos de bolinho vintage cake, né? Que eu amo trabalhar com bico, sou realmente apaixonada. E a gente vai começar pelo vintage, tá, pessoal? Esse é um aro 20, tá? Meus bolos são altos. Acredito que ele tá com 17 centímetros de altura por aí, né? Sem a cobertura. Eu gosto de passar uma pré-camada sem hidratar, tá vendo que tá bem poroso. Esse chantilly que eu tô usando agora não é o que eu bati, porque são dias diferentes. Eu quis começar batendo, né? Esse que eu tô usando agora é a Amélia Supreme, tá, pessoal? E aí eu já ia praticamente terminar o bolo e entregar, então eu não hidratei a pré-camada. E eu vou utilizar esse rosa seco da Iceberg. Eu acho essa cor muito bonita, eu já disse aqui outras vezes. Eu acho uma cor muito chique, assim, sabe? Principalmente para adulto, assim, eu acho arretado. E aí agora eu hidratei meu chantilly com leite condensado e venho aplicando. Eu aplico a mão livre, porque a mão livre raramente, é muito raro para aparecer uma bolha nos meus bolos. É uma raridade mesmo. Porém, quando eu aplico com saco, que eu também uso saco às vezes, sempre aparece. Aplica com saco, aparece uma bolinha. É impressionante. Mas aí eu gosto mesmo a mão livre, acho mais rápido, mais prático, mais prático. Não perco tempo tentando, enchendo o saco de... Enfim, né? De ninguém nem meu, enchendo o saco com chantilly. E é isso, eu gosto de fazer a mão livre. Tem uma coordenação motora também boa, então ajuda bastante. Apliquei. Vou deixar esse bolo mais liso possível. Eu amo fazer trabalho de bico. Se você tem medo, se você acha que não... Ah, eu não sei. Eu, na verdade, nunca treino. Eu pego qualquer bico que acredito. Eu acho que você acreditar em você, tá? Fazer com paciência. Senta, apoia o braço, apoia a mão, tá? Não vai apertando antes de encostar o bico no bolo. Faz com calma, com tranquilidade, que você consegue. Tô deixando o bolo mais liso possível, por mais que vá todo um trabalho de bico, mas é importante deixar teu bolo bem certinho, tá?
acabar com esse apego de, vou botar isso em cima, vou fazer o bolo mal feito. Vamos fazer sempre bonitinho. Com palitinho de dente, eu vou marcar onde eu vou fazer o babado. Eu vou usar palito de dente, mas para marcar. Mas você pode fazer um molde, criar um molde, pegar um copo, alguma coisa. Errei, tá vendo? Só passar a espátula que já conserta, porque esse chantilly Amélia Supreme, ele é bem firme. Então, às vezes, algumas pessoas dizem, você não gosta de hidratar o chantilly? Ele tá hidratado, pessoal, é tanto que ele não ficaria liso se ele não tivesse hidratado. É que mais que você hidrate ele, ele continua sendo um chantilly firme. Bico babado, e para você usar o bico babado, tá vendo? A pontinha dele, você meio que encaixa na quinazinha do bolo, aperta e vai girando a bailarina. Não precisa girar muito, pessoal. Se você girar tão rápido, vai fazer só uma faixa e não vai fazer o babadinho. Então, segura a mão firme e só gira a bailarina, não mexe a mão, que aí fica esse babado lindo. Para fazer o babado das laterais, eu poderia usar o bico babado, mas eu vou utilizar um bico pétala. Não vou exatamente falar numerações, porque você não precisa se apegar a isso. Qualquer bico pétala. Se você não tiver um bico pétala, um bico folha também faz esse babado, tá? Não exatamente esse, mas faz um babado também muito bonito, tá? Então, usa a criatividade, não precisa se apegar exatamente ao bico. E aí, eu vou só seguindo onde eu risquei, tá vendo? E aí, eu vou fazendo um zigue-zague, assim, subindo, né? Dando uma balançada na mão para que forme os babadozinhos, né? As dobrinhas do babado. Diferente do bico babado, que você não precisa. Você pode ficar com a mão paradinha e você gira devagar que já faz o babado. E como o bolo não é tão grande, eu fui fazer 2 camadas, eu quis fazer com bico pétala para não ficar também um babado tão grande, certo? Veja como fica lindo, é rapidinho, encosta a parte fina para cima, tá? E é isso, um bico pitanga bem pequenininho, não importa a numeração, poderia ser até um bico maior também, pitanga. Você só vai apertar menos chantilly para sair. Vou fazer o acabamento do babado e na junção do babado, na parte alta, eu vou fazer tipo uma flor de lis. Eu vou usar a flor de lis, não é uma flor de lis, mas tipo, faz a parte de cima e 2 nas laterais, que é mais ou menos o formatinho da flor de lis, né? E aí faço o babado, o acabamento em todo o babado, pessoal. Eu já tava achando lindo aí, tá? Que eu amo trabalhar com bico, eu acho uma terapia. É maravilhoso. Só façam. Você pode treinar. Sobrou um pouquinho de chantilly, treina numa forma de bolo. Tá? É muito tranquilo e dá toda uma vida, né? Dá todo um charme. Não só em bolo de chantilly, mas em bolo de pasta americana, em bolo de ganache. E enfim. E aí fiz todo o acabamento, né? Em todo o babado. Nem tô acelerando tanto esse bolo, tá vendo? Esse vídeo. Pra vocês verem bem direitinho. É bem tranquilo. Fiz, terminei todo o babado. Agora eu venho com um bico. Eu acho que esse é o bico 3B, né, pessoal? O bico 3B, mas pode ser um bico pitanga grande. O maior que você tiver pode ser o bico 1M também, tá? Usa a criatividade. Eu vou fazer tipo conchinha. Faz conchinha, aperta e puxa, aperta e puxa. Toda a volta, como se eu dando o acabamento também nesse babado, né? Pra ficar esse trabalho mais altura no bolo. E fica realmente bem bonito. Pode ser com bico 1M, poderia ser mini rosetas também. Também ficaria legal. Fiz em cima e vou fazer no rodapé do bolo também, tá? Mesmo jeitinho. Faz a conchinha, né? Aperta e puxa, faz a conchinha. Agora com um bicozinho, pitanga. Pessoal, acho que vocês estão ouvindo barulho no fundo batendo. É o vento batendo no portão da garagem. Aí faz um barulho, tá ventando muito. Um bico pitanga, na verdade eu queria o pitanga pequenininho, mesmo que eu fiz o acabamento no babado, mas eu não achei. E aí o que acontece? Fiz com o maiorzinho, tá vendo? Mesma coisinha, fiz as conchinhas para dar acabamento. E com esse mesmo bico eu vou fazer tipo a mesma florzinha que eu fiz em cima no babado, na junção, eu tô fazendo agora, só que maior, tá vendo? Tipo flor de lis, faz a parte de cima e 2 na lateral, que fica bem bonito, tá vendo? Eu sou apaixonada por esse tipo de bolo. Escrevi Happy Birthday, não tava gravando na hora, eu nem vi. E ficou essa lindeza, ó. Não precisa de topper. Eu acho lindo, sou apaixonada. É rapidinho, é terapêutico e é um resultado maravilhoso. Depois dessa lindeza que eu fiquei apaixonada, a gente vem para um outro bolo, segundo bolo. Enquanto vocês gostaram desse primeiro, tá? Aro 14, menor tamanho do meu cardápio. Recheio era ninho e brigadeiro. O bolo nem tá tão torto, ele tava um pouquinho assim, acho do jeito que eu desenformei, depois eu mexei, né? E aí o que acontece? A câmera tava escoradinha, pessoal, numa forminha de bolo. Eu ainda não comprei o tripé, tá? Ainda nem pesquisei, porque eu não tive foi tempo, na verdade. E depois eu consertei, vocês vão ver que o bolo ficou bem certinho.
Apliquei a primeira camada sem hidratar muito o chantilly, Amélia Supreme também, o chantilly desse. E aí vem com a segunda camada, que tá hidratado, porém não tá aquele hidratado bem mole. Porque eu vou demorar um tempo com esse bolo fora da geladeira, né? E é um bolo que eu vou fazer as flores e aí eu não faço tão mole, tão hidratado, né? Na verdade, o chantilly. Mas tá hidratado. Vocês vão ver que quando eu passo a espátula, no final ele fica todo lisinho, fica todo certinho, tá? E não se preocupe não, o bolo vai ficar todo certinho. No final, eu depois acertei o celular. E é isso, ó, tá vendo? E aí deixa o mais lisinho possível. O mais lisinho possível, tá? Isso é importante. Aplique, passa quantas vezes forem necessárias. Às vezes, quando você hidrata demais o chantilly, é importante hidratar o chantilly, tá? Porém, o Amélia Supreme, ele é mais firme. Mas quando você hidrata demais, você vai passar a espátula, você passa a espátula, o chantilly sai todo na espátula. Você passa tanto que começa a ver o bolo, e aí, enfim, né? E demora muito nesse processo, o chantilly, ele vai automaticamente, né, perdendo esse ponto mais firme. Então, assim, eu hidrato, mas não deixo o chantilly perder o ponto, não. Isso é bem importante também. E aí passo, vou preenchendo, se eu ver que, né, tá torto, tá mais no lugar, porque como eu aplico a mão livre, eu afasto o óleo, vou vendo bem direitinho, até que eu vejo que o bolo realmente ficou todo certinho, tá? E ele tinha as bordas assim, bem imperfeitas, né? As quinas imperfeitas. Para fazer esse tonzinho, eu utilizei marfim com rosa seco, tá? E vamos para o bico pétala novamente, o mesmo bico que a gente fez aquele babado no bolo anterior. Aí, gente, eu fiz as flores, eu toquei e não deu play. Mas aí eu fiz assim, ó. Mas eu vou fazer mais flores ainda no bolo, tá? Pega o bico pétala, o lado fino é pra cima, tá? O lado mais fininho. E aí é só fazer o processo de uma pétala. Levanta, aperta e dá uma giradinha que fica a pétalazinha. Aí você vai treinar. Treina assim numa espátula, treina numa forma, tá? É muito fácil, é mais fácil do que você pensa. Aperta, levanta, sobe e desce. Faz uma pétala bem bonitinha. Depois tinha também outras flores com um tonzinho mais forte. Aí eu coloquei um pouquinho de marrom, tá? E um pouquinho de marrom para fechar mais o tom. E fui fazendo outras flores, mas com o mesmo processo, tá? Com a quantidade maior de pétala. Tô seguindo a inspiração da cliente, tá, pessoal? Eu gosto muito desses bolos florais. Acho que fica lindo, delicado, não precisa de topper. Eu gosto mesmo. Aí fui fazendo por todo o bolo, seguindo a referência da cliente, né? O óleo. Eu risquei o caulezinho, os galhozinhos das flores, tá vendo? Com palito. Não sei se gravou, se eu narrando agora nem vi. Mas enfim, mas eu risquei, tá? Quando você for riscar com palito, não precisa ir tão fundo. Risca superficial, porque quando vai pra geladeira, esse risco, ele acaba abrindo um pouquinho mais, tá? Então não precisa empurrar o palito e encostar na massa. Aí eu venho agora com o chantilly branco. Eu tô usando só o saquinho, tá, pessoal? Eu cortei a pontinha bem direitinho e faço uma gotinha e puxo, uma gotinha e puxo, uma gotinha e puxo, igual a gente faz os coraçõezinhos, como eu já ensinei. Só que quando você faz vários, né, fica uma flor. A inspiração tava assim, você pode utilizar um bico perlê, tá? Um bico perlê número 2, que dá super certo. Nesse caso eu cortei pra não... Enfim, é pra facilitar mesmo. E aí vou preenchendo onde eu vejo que tá faltando florzinha ainda, tá vendo? Eu vou riscando com um palitinho e vou fazendo, tá? Eu já tava achando lindo o resultado, as florzinhas todas bem bonitinhas. Esse tom é lindo, é um tomzinho bem diferente dessas misturinhas. Tipo um marfim, né? Depois ficou esse tipo marronzinho, mais rosado, enfim. Achei as cores bem bonitas. E aí, seguindo a referência, fui preenchendo todo o espaço. Veja que esse é um bolo pequeno, tá, pessoal? Às vezes, meus bolos, eles não são nenhum bem pequenininhos, não. É porque acho que eu gravo bem de longe. Vou utilizar corante em gel agora para fazer a pintura da folhagem, tá? Com um pincelzinho maciozinho, fininho. Corante em gel, um pouquinho de álcool, tá, pessoal? Para diluir, porque senão fica muito forte a cor. E eu fui pintando. Eu sei que a câmera tá ao contrário, mas eu ainda vou pintar, né, para que a câmera pegue. A primeira florzinha que eu fiz, a folhinha nem ficou legal, porque eu tava utilizando só o corante puro. Depois eu coloquei um pouquinho de álcool de cereal e já melhorou. E eu desenho igual o desenho no papel, embora que no papel eu não sei desenhar. Aí no bolo, na hora, assim, Deus parece que dá um jeito e sai legalzinho. Então, assim, bem simplesinho. Como o chantilly, como eu falei, o Amélia Supreme é um chantilly bem firme, eu consigo pintar, pessoal, igual uma tela
nem sequer o chantilly desmancha, assim. Se ele tivesse muito hidratado, eu ia passar e já ia afundar no chantilly. Então, sim, quando você for precisar pintar, tem que ser o chantilly não tão hidratado, tá? Que fique tão molenga assim, porque aí não dá certo. E com a Amélia Supreme é bem firme, dá super certo. Tá vendo que o bolo não tá torto agora? No início, ele, quando eu desenformei, ele tava um pouquinho mais pro lado, e aí a câmera ajudou também que ela tava torta, mas no final deu tudo certo, tá? E aí isso, fui pintando, veja que fica lindo, né? Tá vendo que diferença faz você pintar as flores? Dá uma outra vida. Aí fui pintar na parte de cima também, seguindo total a referência. O bolo já tá praticamente pronto, tá? Tinha só um chuvisco de dourado, que também não sei porque eu não gravei. Eu achei que também toquei pra dar play e não deu. E esse foi o resultado. Achei que ficou outra lindeza. Gostei muito do resultado, muito mesmo. Me conte aqui se vocês também gostaram. Esse foi o bolo número 2, que eu também fiquei apaixonada. E vamos para o bolo número 3, com aquele chantilly que eu bati no início, tá? Esse é ele. Ele ficou tão firme, como vocês viram, que eu vou hidratar a primeira camadinha, tá? Vou hidratar, porque acho que não ia nem conseguir aplicar no bolo de tão firme que tava. Então, assim, tem que ver a necessidade do teu chantilly, da marca do chantilly que você tá usando. Isso é bem importante. E eu sempre hidrato com leite condensado. Ou creme de leite também, tá? Se eu tiver um cremezinho de leite aberto, eu uso também. E aí, esse também é um bolo no aro 22. Um bolinho no aro 22, massinha de chocolate. E aí, passei a primeira camada, tava um pouquinho hidratada, como vocês viram. Vem com a segunda camada, o bolo é branco mesmo, tá? E aí eu já hidratei bem, porque esse bolo ali ia ficar algumas horas no refrigerador até a retirada da cliente. Então, pessoal, quando o teu bolo for demorar mais tempo no refrigerador, você precisa hidratar bem, porque o chantilly resseca e acaba rachando. E esse barulho que vocês escutaram, o cachorro querendo entrar dentro de casa. Minha gente, é muita luta. Eles dormem na área de serviço ali, tudo direitinho, coberto, caminha, comida, mas quer entrar de todo jeito. Mas enfim, vou aplicar, né, as camadinhas hidratadas. Viram que eu hidratei bem, né? Esse é o chantilly que tá bom, ele tá muito parecido com a Amélia Supreme. Bem parecido, realmente. Bem branquinho, bem firme. Mesmo hidratando, ele continua firme. Por mais que vocês achem que ele tá poroso, vocês viram que eu coloquei bastante leite condensado e mexi bem, que é importante mexer bem, tá? Acrescenta leite condensado aos poucos e vai mexendo. Eu não corro o risco do calor e perder o ponto do chantilly por questão do calor, porque eu ligo o ar-condicionado quando tô cobrindo o bolo. Então eu meio que não tenho esse problema, mas se você mora numa região muito quente, tenta decorar teus bolos na parte da manhã ou à tardezinha, quando o sol já tá, né, não tá tão quente. Porque realmente só o calor perde o ponto do chantilly. Esses bolos que a gente vai fazer flores, que a gente vai pintar, a gente demora bem mais tempo, tá? Decorando, leva mais tempo, porque é um trabalho, né, mais demorado, mais delicado. Então, tenta fazer em horários que não estejam tão quentes. E se seu bolo for demorar muito tempo no refrigerador, até a retirada do cliente, hidrata bem teu chantilly para que ele não rache. Vamos deixar o bolo mais lisinho possível. Alisa, passa quantas vezes forem necessário, tá? Deixa ele bem bonito. Se ele tiver as quinas perfeitinhas, tenta deixar. Pega uma espátula menor, se for preciso. Tira as quininhas, deixa ele o mais bonitinho possível pra gente fazer as flores, tá bom? E agora eu mudei de espaço, vem pro quarto pra narrar, pra ver se o barulho é menos. Eu espero que o barulho do ar-condicionado do meu quarto, que tá ligado longe, não esteja atrapalhando um som de fundo. Depois que o bolo tá bem lisinho, eu venho com o chantilly bem hidratado. Essa cor é azul marinho, tá? É da Iceberg também. Eu tenho um monte de problema com cor da azul marinho da Iceberg, mas esse veio bom. Vou utilizar aquelas espátulas que eu mostrei, mas por enquanto eu não consigo dar muitas dicas, porque, enfim, eu fui seguindo a referência da cliente. Quando eu faço com as minhas, sem seguir uma referência de flores, eu faço as flores mais bonitas. Eu marco e elas ficam bem certinhas, tá? Mas aí fui tentar seguir e não tava ficando tão bonita, não. Mas no final o resultado ficou legal. Coloquei o chantilly na espátula e eu pego o chantilly bem hidratado e aplico no bolo. Desse formatinho que eu tô mostrando aí pra vocês. Não sei se mostrei muita coisa não, mas não se preocupem não, que eu trago. Vou trazer com umas dicas que vai ajudar, porque nesse vídeo até eu fiquei perdida, porque não marquei as flores, quis tentar fazer parecido,
Ficou parecido, mas não ficou tão perfeitinho como era a inspiração. E aí com essa menorzinha, esse tom agora é azul normal mesmo, azul anis da... Lembrando, pessoal, que eu tô seguindo a inspiração. Minha gente, que dificuldade pra narrar esse vídeo. Se você não curtiu, já pode curtir, hypar e deixar teu comentário, né? Porque eu mereço. E vamos lá, foi aplicando, tá? Em todo o bolo. Vejam que as flores de cima eu não segui mais nenhuma referência. Eu fiz do jeito que eu sei fazer. E podem olhar que elas ficaram bem bonitinhas, as de cima. Vou fazer uma agora, tá? Vou fazer uma agora. E vocês vão ver como elas ficaram bonitinhas. Eu não gravei muito. Mas vocês vão ver no final que elas estão mais bonitinhas, foi a que eu não segui a referência do bolo. É as que eu faço normalmente. A primeira que eu fiz ficou bem feinha lá. Eu vou até dar uma consertada nela ainda. Tá vendo? Eu terminando essa. Essa eu já não tava seguindo. Tava fazendo uma flor normal com 5 pétalas e ficou bem mais bonitinha. Agora eu tô acertando essa que tava bem mais feinha. Tem uns detalhezinhos dourados, tá? Umas pérolas douradas na inspiração. E eu vou colocar... E agora pega as de cima, tá vendo essa como tá linda? Essa eu fiz sem seguir mais a inspiração. É essas que eu faço e que elas ficam bonitas. Então no próximo vídeo que tiver esses bolos, sempre tem aqui, eu vou gravar e vou mostrar pra vocês como você pode fazer marcando. Eu faço sem marcar, mas marcando facilita muito, tá? Fui colocando o miolinho com as pétalazinhas, seguindo a inspiração da cliente. Esse bolo também ficou bem bonito no final. No início eu tava bem preocupada, achei que não ia rolar, tá? Mas graças a Deus que no final ficou um resultado bem bonito. Fiquei também apaixonada, feliz com o resultado. Espero de verdade que vocês também tenham gostado. Tá vendo que no final realmente ficou bem bonito. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Sintam-se todos abraçados. Muito, muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo.